A Rádio Capital informa. Com base na nova lei, as emissoras de rádio podem transmitir a Voz do Brasil fora do tradicional horário das 19 horas. No caso da Rádio Capital, a transmissão diariamente será às 21 horas. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Capital. Chegou a hora do encontro especial. Amigos, convidados e ela. Está no ar uma revista completa. A partir desse momento, não tem assunto que não possa ser abordado. Conexão Capital com Silvia Vinhas. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Silvia Vinhas, está no ar o Conexão Capital. Estaremos conectados até às 8 da noite pela M1040 e pelas redes sociais. A plataforma Capital com você transmite ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Estaremos aqui compartilhando muita informação, boas conversas e um conteúdo de primeira. Hoje vamos conversar com José Vicente, advogado, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Muito boa noite, que prazer em tê-lo aqui. Silvia, boa noite a você, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu que estou muito feliz, muito contente de poder conversar com você de novo. Já estavam com saudades. Que bom. Boa noite ao nosso sonoplasta André. Estamos no ar. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. No ar, o encontro de todas as noites. Você e ela. Conexão Capital com Silvia Vinhas. Nós temos dados aqui importantes. No Brasil, a população negra é a principal vítima de homicídio. Entre 2012 e 2017, foram registradas 255 mil mortes de negros por assassinato. Em proporção, negros têm 2,7 mais chances de ser vítima do que brancos. Mais chances, segundo dados oficiais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Enquanto a violência contra pessoas brancas se mantém estável, a taxa de homicídio de pretos e pardos aumentou em todas as faixas etárias. Na série de 2012 a 2017, de acordo com o IBGE, houve aumento da taxa de homicídios por 100 mil habitantes da população preta e parda, passando de 37,2 para 43,4. Enquanto para a população branca, esse indicador se manteve constante no tempo, em torno de 16. Entre os jovens brancos de 15 a 29 anos, a taxa era de 34 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017, último ano com dados de mortes disponíveis no DataSUS. Entre os pretos e pardos, eram 98,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Fazendo recorte apenas dos homens negros nessa faixa etária, a taxa de homicídio sobe para 185. Para as mulheres jovens, a taxa é de 5,2 entre as brancas e 10,1 para as pretas e pardas. Bom, são alguns números entre tantos que a gente poderia colocar aqui no nosso tema de hoje, né? A gente vai falar principalmente dessa vertente, desse racismo que ainda existe muito no Brasil. Eu ia até colocar uma pergunta para vocês, se ainda existe muito racismo no Brasil. Mas eu acho que todos nós já sabemos que sim, né? É uma luta diária, é uma luta de todos. Então eu quero abrir o comentário com vocês aqui, para vocês participarem dessa nossa conversa, da forma como vocês preferirem, mandando alguma pergunta, alguma mensagem, ou querendo conversar também com o João Vicente. Para falar com a gente, participe pelo WhatsApp 11 983 345 777 e também pelas nossas redes sociais, como eu disse para vocês, a plataforma Capital com você está ao vivo, estamos com transmissão ao vivo, depois ela fica armazenada, se você quiser assistir novamente. Nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube, e você pode conversar aqui pela nossa live diretamente com a Isabela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, tanto pelo WhatsApp quanto pela nossa live, coloquem direitinho o nome de vocês e também de qual cidade vocês estão ouvindo a gente. Entrevista do dia. Vamos lá, André. Entrevista do dia. Reitor José Vicente, ele é fundador, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, fundador-presidente da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, fundador e titular do movimento Todos pela Educação.
Interessante que ele foi convidado em dezembro de 2020 e integra a Comissão de Juristas para o Combate ao Racismo Estrutural e Institucional do país, criada pela presidência da Câmara dos Deputados. E autor também de discursos afirmativos, né? Com certeza deve ter muito conhecimento ali. Olha, eu estou muito feliz de receber você aqui. É uma honra para mim, porque você representa uma bandeira, muito mais do que das suas ações, né? A gente sempre fala que o homem a gente conhece pelas suas ações. E eu acho que você representa muito bem isso. Estou muito feliz de você estar aqui e sempre lembrando que a sua luta continua, né? Não para essa luta, né? Silvia, de novo, eu da mesma maneira estou super feliz de estar aqui na Rádio Capital, de estar aqui falando com você. E é bem isso, a luta é nossa, a luta não para e a luta nos desafia e nos convoca, né, para que ela seja lutada todos os dias. Principalmente nesses números que você acabou de anunciar, em que nós não estamos falando de comentários, opiniões, eu penso, eu acho, nós estamos falando de ciência. Dados. As estatísticas, os dados são ciência. E é a ciência que está dizendo o grau do racismo, da discriminação que divide os brasileiros na atualidade e em toda a trajetória histórica do nosso país. Em que pé nós estamos? Em que nós evoluímos e aonde a gente precisa ainda chegar? Nós estamos nos passos iniciais. Iniciais ainda? Infelizmente. Achei que a gente estivesse já tão na frente. Tão... Os números nos... Isso... tem razão. É verdade. Ele diz textualmente que nós estamos engatinhando nesse tempo. E estamos engatinhando justamente por isso. Talvez porque tínhamos uma Rádio Capital lá atrás para que a gente pudesse pôr o assunto na mesa. Porque, em grande medida, o momento em que nós encontramos, o estágio atrasado que nós nos encontramos, foi não somente porque só agora o país se dispõe a debater esse tema, a conhecer esse tema e construir soluções para resolver esse tema. Então nós ficamos quase 24 anos da abolição, só agora o Brasil está discutindo raça, racismo e desigualdade racial no nosso país. E discutindo, eu acho, até de uma forma bem dura, porque hoje em dia você tem que tomar muito cuidado. Não é por aí, não. Você tem que saber o que você fala, a forma como você fala, a forma como você se dirige, porque senão a reação, porque antigamente não tinha reação. As pessoas, parece que eles aceitavam, né? Esse é o nosso lugar. Naturalismo, as coisas são assim, eu não preciso fazer nada, nem para mudá-las, nem para conhecê-las. E até respeitava o lugar. O meu lugar é esse e aqui ficarei. Exatamente. Agora, a situação, a atualidade, né, o atual momento histórico e cultural do mundo e do país desafia cada um de nós e, mais do que desafiar, exige e obriga que a gente faça a mudança para dentro e para fora, porque as coisas mudaram, algumas dessas condutas, dessas posturas não são mais recepcionadas, não são mais permitidas e não são mais aceitas. Então você precisa fazer a sua revolução, senão você vai ter muita dificuldade de caminhar nesse mundo do novo normal, como se diz. Você enfrentou muito preconceito? Todos eles. Você enfrentou? Sim. Enfrentei e continuo enfrentando todos os dias, né? Eventualmente ascender social ou economicamente não me livra de sofrer os preconceitos. Aliás, como você bem sabe, os nossos ouvintes têm acompanhado, olha, o Neymar quando entra no campo, ainda que chega com seu helicóptero, né, ele sofre o preconceito. Né? A Maju Coutinho, quando chega lá na sua mansão, né, depois de fazer os seus trabalhos na Rede Globo, e ela vai entrar ali na sua rede social, ela é vítima do racismo, a Carol Conká, enfim, os negros, sejam pobres, sejam ricos, sejam feios, sejam bonitos, onde eles estejam, eles são vítimas do racismo e da discriminação, infelizmente. Você participou hoje de uma live? O que foi? Foi uma palestra? Foi uma Conta live. Pra gente, porque eu achei tão interessante o tema. Acho bacana a gente colocar isso aqui. Eu fiquei muito feliz porque hoje os negros americanos, nesse mês, comemoram o mês da cultura negra. Curiosamente. E por conta disso, eles fazem e realizam muitas atividades debatendo temas e questões da sua trajetória histórica. E hoje era um debate sobre uma comparação entre a trajetória educacional do negro brasileiro e do negro americano. Né? Então a gente estava lá com a Embaixada dos Estados Unidos, consulado, e com uma das diretoras da Howard University, em Washington, nos Estados Unidos, fazendo esse comparativo da trajetória de dois países escravocratas, dois países, né, continentais, dois países em que a proporção de negros é muito significativa, e dois países que produziram soluções distintas para o mesmo problema do não acesso à educação.
E eu estou rindo porque a história tem dessas coisas. Ele falou assim, olha, então, eu sou aqui da Universidade de Howard e o meu bisavô, quando se formou, não é, em 1860, né, o tataravô, quando se formou em 1860, estava sendo fundada aqui a Universidade de Howard. Então veja que coisas ridículas, né, para a nossa situação histórica. O bisavô dela, um negro, se formou em 1867. Nós aqui em 1888 ainda éramos escravos. Da mesma maneira, está dizendo, no país do racismo oficial, né, o apartheid americano era alguma coisa regulada por lei. Num país de apartheid oficial, os negros já estavam nas universidades de medicina em 1867, que foi a data de inauguração da Howard University nos Estados Unidos, de onde se formou, dentre tantas outras personalidades, a própria vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. E mais, ela falou, olha, a Howard não é uma das primeiras e não é a única, ainda temos mais 120. Aí você cai duro. 120 universidades só para negros dos Estados Unidos. E todas elas, mais ou menos, Sesc centenárias, 150 anos, e o detalhe, 60% delas universidades públicas. O governo que foi lá e pôs as universidades para que os negros tenham acesso ao conhecimento e seguir a sua trajetória pessoal e profissional. E quando a gente pegava essa conversa de lá, né, e comparava com a conversa de cá, a gente ficava até simplesmente ridicularizado. Mas a gente tem a Zumbi que está completando 17 anos numa marra 17 danada. anos. E é a única do Brasil, da América do Sul. Então a gente percebe como a sociedade americana tratou essa dimensão da inclusão e da qualificação do negro americano, ainda que um país oficialmente e publicamente racista, enquanto o nosso país, né, que a gente debruça sobre a democracia racial, tratou e entregou os resultados para esse tempo. Você, dentro da Universidade Zumbi dos Palmares, você lidera algumas bandeiras, né? Então, o Movimento AR, que é um manifesto, é isso? Em verdade, o movimento AR é um similar do Black Lives Matter. Né? Nós temos um movimento americano em que os alunos, em que os jovens estudantes vão para as ruas para exigir mudanças, transformações e combate ao racismo e à discriminação racial. E aqui no Brasil também temos um movimento que já existia há um bom tempo e que ele se fortaleceu principalmente depois do episódio da morte de George Floyd nos Estados Unidos e das agressões das mortes dos jovens negros pela polícia aqui no estado de São Paulo. Então ele se constituiu, ele definiu 10 tipos de ação, juntou aí grandes formadores de opinião, públicos e privados, e ele com essa bandeira em que a primeira ele já foi muito bem sucedida, que a gente pôs o bloco na rua para exigir que fosse finalizado, fosse extinto o mata-leão, né? Você lembra que o George Floyd foi morto e assassinado por conta dessas técnicas de mobilização que prende o pescoço, que tira o ar e que mata as pessoas. E aqui no Brasil também isso se fazia com muita rotina, de uma forma trivial e rotineira. Então nós fomos para ruas e tanto a Polícia Militar do Estado de São Paulo quanto a Guarda Civil Metropolitana entendeu, compreendeu que era importante mudar e extinguiram o mata-leão na cidade de São Paulo. Então nós ficamos muito felizes com essas primeiras vezes. E o Movimento AR continua aí, chamando a sociedade para fazer essa luta que é de todos nós. Inclusive, colocaram bem grande na Paulista, né? Escreveram, vidas negras importam, eu preciso respirar. Essa que é o tema, a tônica. Vinhas, porque do ponto de vista da metáfora, esses números estão dizendo que nós estamos sufocados. Nós estamos com o joelho invisível no pescoço e permita que a gente respire para viver de uma forma plena e de uma forma tranquila e serena esses fundamentos da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos. Porque com esses números, né, a gente está sendo estrangulado a todo momento por esse sistema de coisas que nos transforma em cidadão de segunda classe e principalmente um cidadão que não tem a proteção do direito. Porque numa democracia, numa república, num Estado regulado pela igualdade de oportunidades, pela lei, jamais poderíamos apresentar esses números que a ciência e que o governo, daqui não são números nossos, esse daí é IBGE, né, que está dizendo o grau da exclusão, da morte e da pobreza e da violência contra os negros no país. O que eu sinto, né, eu fico até muito feliz, eu já falei muitas vezes aqui na rádio, que está sendo forjada e está sendo construída uma nova geração
menos preconceituosa ao extremo. Eu estou errada? Não, você está certíssimo. Porque nós ainda somos preconceituosos. Demais. Mas da minha filha para frente, Com certeza. e essa geração que está começando, eles não admitem preconceito. Eu estou errada? Não, você está correta e eles estão mais corretos ainda. Né? Aliás, se nós puxarmos de novo para a exemplificação americana, se você lembrasse, puxar pela memória o que é o movimento Black Matters, e se você pensar o que foi aquele movimento que foi para as ruas... Acho gostoso você falar, se você conta um pouquinho aqui para nós. Aquele movimento que foi para as ruas para repudiar aquele ato do George Floyd, você percebeu que são jovens, mas que são jovens de todas as cores. Sim. Japonês, chinês, asiático, indiano, todos eles foram para as ruas, mesmo diante de uma indignados, sim. para dizer que, olha, não é esse o mundo que nós queremos. E nós não compactuamos com esse tipo de coisa. Por conta disso, basta, nós queremos mudança. Não é? Porque, tendo construído, formatado, é um mundo para os jovens. E se eles não participar dessa construção, eles vão encontrar lá na frente um mundo totalmente... Essa é a primeira coisa. A segunda delas é que todos percebemos, e nós jovens, que a gente está tendo um prejuízo e um dano terrível na nossa construção psicológica, pessoal e mesmo social, mas também dessa integração de rotina e de vivência, um dano muito profundo, porque essa circunstância nos impede de encontrar e interagir com as pessoas. Nós estamos dizendo que negros e brancos, por conta do racismo, eles não se encontram, eles não interagem, eles não convivem, eles não têm oportunidade de saber o nome de outro, o que ele pensa, o que ele acha, se ele ama, se ele sofre, qual time que ele torce. Por quê? Porque o racismo separa, ele coloca um fosso que não permite que uma pessoa, uma determinada empresa, conviva com o negro. Por quê? Porque o racismo não permite que o negro chegue na empresa. Ou ele não permite que uma pessoa no banco escolar conviva com um jovem negro. Porque na maioria das escolas, públicas e privadas, os negros sequer chegam nos bancos escolares. Né? Você pega essas escolas privadas de ensino fundamental e médio, não tem negros. Né? Então, esse jovem branco que está no mundo de miscigenação, de multiculturalidade, tem experiência, vivência de toda a natureza, ele está cerceado e limitado de viver esse mundo. As estruturas, né, elas trabalham divergindo e separando. Isso então, ainda acontece? Não, os números que você está dizendo... Não, na parte de violência, mas na parte de oportunidade de escolas, de tudo também? Eu vou te fazer uma pergunta muito simples que a gente conversa aí nessas situações de debates dessas ideias. Eu gostaria que você me dissesse o nome de um presidente de uma grande empresa do país que fosse negro, que você conheça em toda a vida. Pois verdade. É verdade. Se você respondesse depois de 3 segundos, já não teria validade. Porque num país de miscigenados, num país de negros e brancos, em que os negros são 56% da população, não e chega a nossa presidente. República Democrática de Direitos, não é? Como é que a gente pode explicar que a gente não se lembre do nome de um presidente de uma grande empresa? Por quê? Porque não tem. A não ser que seja dele, né? Não, mas nem seja dele, não. Presidente já é dificílimo. Ser dono, então, piorou. Mas eu estou tentando, com essa exemplificação, demonstrar o quanto o nosso racismo é tão profundo, é tão violento, que ele exclui as pessoas e não permite que elas se interajam. Então, nós estamos dizendo... Nem que elas cresçam. Sim, nós estamos dizendo que nas empresas, e são os números, né, imagina você que nós não temos um presidente nas 5 mil empresas do Brasil, né, não temos 4% de negros nos cargos intermediários, e nós temos empresas que têm 2, 3 mil funcionários que não tem um negro. É mesmo. Você visita, você vai olhar, você vê. Não tem. E quando a gente puxar, e quando você vai lá no colégio Bandeirantes, São Luís, qualquer desses colégios da classe média alta, você não tem nem professores negros e muito menos alunos negros. Quer dizer, é enraizado mesmo. Então né? é enraizado por um conjunto de fatores, mas que ao final entrega a mesma coisa, no black, né? No negros. Então, nós queremos e pretendemos de iguais, que todos tenham oportunidades, que as diferenças e as colorações de pele, de raça, não seja limitador de qualquer tipo de ação humana, esse país nosso está pelo avesso. Sim. Né? E se eu sou o jovem que vou ter que viver esse país em construção e depois administrar lá na frente, eu entro agora para fazer uma intervenção, uma mudança, ou lá na frente eles, tanto quanto nós, terá, né, a falta de sorte de herdar um país com esses números. Pelo que eu vi, você não está sozinho nessa luta, tem muita gente que está pensando como você, né?
Não, grandes não sou eu, empresários. não. Essa Minha luta- querida Luiz Helena Trajano tá junto. Só tem gente boa aí. Não é? Tem gente Quem boa. mais? Tem muita gente Não, tem bacana. muita gente. Olha, não dá nem para citar aqui tanta. são O que é essas pessoas? Porque tá, essa Vidas Negras Importa, eu preciso respirar. Uma campanha nas mídias sociais com todos esses grandes nomes, né? Pretos e brancos, não importa. Não, essa daqui não é luta Tá. de pretos nem de brancos. Essa é uma não- luta de você- pessoas. Não foi escolhido Não. só negros para falarem, ou brancos? Tem branco, tem de tudo. Por quê? Porque o racismo, ele não vitimiza o negro tão somente. Uhum. Pede os negros, mas pede os brancos. Sim. Pedem todos. Imaginamos, por exemplo, Silvia, aquele caso do Carrefour, lá em Porto Alegre. Eu não aguento ver. Sabe que eu não aguento ver? Não, ninguém. Quando mostrava a cena, eu mudava porque eu não aguentava ver. Porque eu tenho claustrofobia, eu ficava nervosa de ser sufocado daquele Não, um jeito. negócio terrível, né? Ou Inominável. um menino que também, o guarda, sei lá, ficou em cima do moleque, aquele menino de 14 anos, que a mãe falava, você tá sufocando meu matando filho. meu filho. E ele E ele tudo bem, em cima do moleque. 9 minutos matando um rapaz sufocado. Né? Mas nesse caso, a exemplificação permite um raciocínio para dentro disso que nós estamos falando. Olha, veja, então nós temos lá um cliente que foi no estabelecimento para fazer uma compra, por algumas circunstâncias teve lá um entreveiro qualquer que fosse ele então foi retirado do estabelecimento e ao final saiu morto. Bom, então um homem negro que veio com uma mulher negra no estabelecimento como cliente para fazer uma compra, levar o dinheiro para o estabelecimento, o seguranças, por circunstâncias ainda inexplicáveis, entenderam que ali eles poderiam fazer uma abordagem daquela natureza, abordaram e tiraram ele do estabelecimento e ao final juntou os seguranças das empresas de segurança, mais os funcionários, e todos eles passaram a agredir até a morte aquela pessoa. Foi. Bom, então temos um homem negro morto, uma família desse homem negro esfacelada. Devastada. Temos os funcionários das empresas presos e processados, as famílias deles devastados. Temos os funcionários do próprio Carrefour presos e processados e a família deles devastada. O Carrefour, que teve uma perda na sua reputação muita. extraordinária, perdeu e vai ser condenado a reparações elevadíssimas. Ótimo. Não é? E temos uma cidade que, ao final, perdeu todas essas dimensões, porque todas essas ramificações não tiveram atenção, não tiveram cuidado ou não acreditaram que o racismo tinha essa possibilidade de produzir esse dano tão trágico e tão terrível. Então, é isso que o racismo faz e quando ele faz, todos pedem, todos sofrem. Negros e brancos. A Sim. família do João Alberto está chorando a morte, mas a família daqueles funcionários do Carrefour estão chorando, eles presos. Sim. São pais de família, pessoas que precisam trabalhar e realizar suas vidas. Não foram preparados, não foram conscientizados, não foram qualificados para tratar com esse tema e, é uma medida, não tiveram a oportunidade, pelo menos, de ouvir. Olha, isso daqui é crime e você agindo dessa maneira, você produz esse prejuízo e esse prejuízo pode trazer esse tipo de prejuízo geral para todas essas pessoas. Então, é isso que nós estamos debatendo. Por que o racismo está nessa estatura, com essa elevação e por que as pessoas continuam praticando o racismo? Eu poderia dizer para você que temos racistas sim, mas nós temos pelo menos 50% dessas pessoas que nem sabem o que é racismo. E se isso soubesse, seguramente eles mudariam de atitude e de postura. Vamos lá, o que é racismo? Para a pessoa saber que ela é racista ou não. Eu sou racista ou eu não sou racista. O que é? Racismo, fundamentalmente, é uma intolerância incontrolável em relação à presença, interação, à convivência com alguém, simplesmente por conta da sua cor de pele ou da sua raça. Mas a pessoa pode conviver, mas não querer que trabalhe na empresa? Não, sim, mas veja, essa intolerância, essa aversão, ou mesmo essa postura de uma manifestação de um ódio racial, de um inconformismo com a presença ou com a convivência dessa pessoa, se dá em determinados graus. Né? No grau extremo, ele pode levar até um confronto, um conflito, a agressão e a morte, como nós vemos e lemos aí diuturnamente. Mas existem faces mais anuançadas que até permitem uma relação, uma convivência, desde que respeite determinados limites, desde que essa relação, essa convivência não
algumas delimitações. Então, estar com você no campo de futebol, estar com você do lado da empresa, até aí tudo bem, mas levar na minha casa, não. Estar com você nesses ambientes, tudo bem. Morar e casar com você, não. Estar com você, sim, mas ir lá na sua casa, não. Estar com você nesses espaços delimitados, sim, mas participar de uma relação pessoal, particular, religiosa com você, não. Enfim, então essa versão vai degradar, vai ter uma gradação que em algum limite pode até não existir mais, e no limite máximo ele pode até se constituir num tipo de aversão grande que permite que, além de odiar, você possa agredir e matar uma pessoa. Não é? Então, o racismo se manifesta dessa maneira e, por conta disso, ele tem, da mesma maneira, tratamento. As pessoas precisam saber que, por uma série de circunstâncias históricas, pessoais, psicológicas, fisiológicas, ele tem esses elementos do racismo e que, se ele conhecer e tratar, ele pode melhorar e talvez até ser curado. Então, diz o Nelson Mandela com muita propriedade, que é a sua máxima, se alguém for ensinado a odiar, ele também pode ser ensinado a amar. Então, essa é a máxima que permite a gente pensar e ter essa esperança no futuro, entendeu? É possível a gente combater o racismo, é possível a gente converter os racistas e é possível a gente ter uma convivência fraterna, solidária e pacificada. E no caso de Mandela converteu ao amor, né? Com certeza, porque o amor realmente transforma. Eu tive o privilégio de estar perto de Mandela lá na África do Sul. Então foi um momento assim, que eu nunca senti nada tão forte na minha vida. Nunca senti. Ele é muito carismático. Muito a presença dele. Uma presença tão forte, não sei explicar. Não tem explicação. Bom, a gente vai chamar um intervalo comercial, mas você está gostando de ver, achando bom esse Big Brother Brasil enfatizar essa luta ou não? Com certeza. Achando bom? Eu estou maravilhado e todos nós precisamos aplaudir, não só a Rede Globo, como precisamos aplaudir essas pessoas que estão interagindo, convivendo e até divergindo, e até conflituando. Por quê? Porque a vida real é assim. Qual é a diferença disso tudo? É que nós, brasileiros, eu, você, nós nunca tínhamos visto isso. O racismo nos impediu de que pudéssemos ver essa cena tão comum de pessoas negras saindo no braço, xingando, passando o rodo. Xingando, eu não gosto de você, você quer ficar preta com preta? Você compreende? Nós fomos privados disso, de ver na nossa frente, como você bem disse. Nossa realidade, né? Todo mundo está assistindo. Mas aquilo é Brasil real. É verdade. Negros e brancos que um se amam, ou se gosta, outro se desgosta, o outro não concorda, discorda. Isso são pessoas, são vida normal. Mas esse mundo real e esse mundo normal, o racismo nos impediu de ver e de conviver com ele. E agora a gente está vendo ao vivo e a cores. Isso. Isabela, como nós estamos aí na nossa live? Muitos comentários e elogios também ao programa e também ao tema. Eu só queria destacar uma mensagem que a gente recebeu aqui no WhatsApp da Silvana Santos. Apesar de muitos anos já terem se passado, essa luta ainda está só no começo. Pois é isso que nós estamos dizendo, estamos engatinhando. Imagine vocês, quando a gente pega essa exemplificação da Universidade de Howard, nos Estados Unidos, que foi fundada em 1867, e olha que detalhes, senhores, por que a gente acredita na capacidade de amor das pessoas. Sabe por que ela tem o nome de Howard? Não. Porque Howard é o nome do general branco que lutou na Guerra da Secessão para libertar os negros, e depois que terminou a Guerra da Secessão, que foi a guerra contra a escravidão, ele queria deixar uma contribuição para o tema, lá e fundou uma universidade, pôs o nome dele e deu para os negros. Olha que maravilha. Por isso que é Howard University. Howard University. Gostou, Isabela Vinha? Ela que nasceu nos Estados Unidos, tem que ter orgulho. Então, não é? Os Estados Unidos têm histórias maravilhosas nessa direção. Então, quando a gente vê o que foi essa atitude, essa postura dos americanos, que tem uma cultura de ódio racial muito mais intensa, grande, histórica e dificílima de ser tratada, mas se até eles, do auge do seu ódio racial, conseguem produzir pérolas como essa de Howard e as outras 120 universidades, como é que aqui nós no Brasil podemos construir coisas tão importantes como essa? Mas se só temos a Zumbi, isso é muito pouco. Por outro lado, já temos a Zumbi, isso é uma grande coisa. Isso, muito bem. Bom, eu preciso fazer um intervalo. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Até já. Capital, conectada com o mundo, ligada em você.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Verão é aqui na capital. Vem pra cá. 8 participantes, 3 jurados, uma grande disputa, apenas um vencedor. E você pode se tornar um comunicador aqui na capital. Estreia dia 6 de março. O primeiro reality show do rádio brasileiro. Capital Festa Sertaneja. Oferecimento Proibida por um Malte. Beba com moderação. Apoio Rádio Oficina. Os melhores cursos com os melhores profissionais. Nosu, original em sua arquitetura, oferece pratos clássicos da gastronomia japonesa em releitura moderna e está entre os melhores pelo site TripAdvisor. A grande novidade é o Delivery Nosu. Acesse o link delivery.nosu.com.br ou baixe o aplicativo do restaurante Nosu e faça seu primeiro pedido com o cupom Nosu na capital, ganhe 10% de desconto em seu primeiro pedido. Esperamos você. Nosu, Maria Curupaiti, 414 Santana, 2283-5822. Você também pode ouvir a Rádio Capital pelo computador no site capitalcomvocê.com.br ou no smartphone, tablet pelo aplicativo. Para baixar o aplicativo, é só entrar na loja do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer uma bolinha prata com C azul. Você clica em baixar e pronto, é grátis. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Capital. Estamos apresentando Conexão Capital com Silvia Vinha. Estamos de volta com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vitti. E temos pergunta do ouvinte. Vamos lá, Isabela. Pergunta da ouvinte Solange, daqui de São Paulo. Qual a importância das pessoas brancas reconhecerem seu privilégio na sociedade? Olha, Solange, uma pergunta importantíssima, né? No momento que o mundo todo discute, né, a luta antirracista. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. E antirracista é justamente compreender duas coisas muito claras. Olha, o racismo distingue entre as pessoas e produz um olhar de diminuição, de desqualificação e mesmo de demonização dessa pessoa. Não é? E por conta disso, ela joga todos os males da sociedade para cima das costas dessas pessoas. Então, ser negro no Brasil significa ser parado pela polícia, significa não ter acesso ao emprego, significa ser destratado publicamente, significa não estar presente na mídia, significa não estar presente nas grandes empresas, nas grandes oportunidades. Mas por que isso? Porque a gente tem esse olhar de que as coisas são assim, os negros foram escravos mesmo, não têm qualidades, não têm habilidades e pode ter esse tratamento. Agora, branco não. Né? E eu, sendo branco, a polícia não pode me tratar dessa mesma forma. Eu, sendo branco, tenho que ter a possibilidade de disputar as oportunidades. Eu, sendo branco, preciso ser retratado na mídia com frequência e do meu lado mais Tem que ter adequado. respeito por mim porque eu sou branco. Respeito por mim, branco. Então, isso é o privilégio branco. Porque todo esse tipo de situação, todo esse tipo de diminuição, desqualificação e de prejuízo social, o branco não sofre. Quando ele chega na fila para disputar o emprego, chega ele e chega um negro, olhar para ele é um olhar de positividade, né? Você tem competência, você tem talento, você tem habilidade. É assim, né? É assim, os números estão dizendo. É assim. E quando se trata de um negro, o olhar já é totalmente diferente. Esse daqui não tem o talento, não tem a qualidade, não tem a competência que eu preciso. Então você volta para casa, que eu vou te chamar um dia e a vaga é sua. Né? Então, isso é um privilégio por conta da sua cor e por conta da sua estética. E reconhecer isso é reconhecer que tem um tratamento de injustiça nessa relação e que se você tem um compromisso com a justiça, você tem que trabalhar, tem que criar os meios, você tem que ajudar a fazer com que essa justiça se desconstitua, de modo que todos possam ter um tratamento igualitário, que vença o melhor, mas que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, por conta disso, é indispensável, porque senão, e é esse um dos grandes problemas do racismo no Brasil, a luta
contra o racismo vai continuar sendo uma luta dos negros. Quando Pois ela é. não pode ser uma luta dos negros, que ela produz prejuízo para todos. Sim. Né? E porque ela produz o prejuízo para todos, ao final, quem perde o nosso país. E perde a oportunidade de ter um país único, multirracial, perde a oportunidade de jogar todos esses talentos, né, para fazer mais e melhor, e perde a oportunidade de permitir que as pessoas possam interagir. Imagine você, Silvia, se nós estamos pensando na seleção brasileira. Na seleção brasileira que você só Eita, precisa esse daí ser bom gosta de do bola. esporte, hein? Você gosta. Aliás, então vamos até para os times de futebol. Vamos O lá. que você precisa ter para estar destacado no time de futebol? Só talento e habilidade. Sim, Então o negro ali, nada de braçada. de braçada. Porque ele chegou, fez gol, ele deu a bicicleta, cabeceou, está tudo resolvido. E por que a gente não pode trazer esse mesmo tratamento para todas as outras esferas da sociedade? Só você ter habilidade. Pois é, habilidade e competência tem que ser o limite que mede, a régua que mede a todos. Mas passou na habilidade e na competência, nada pode te limitar. E nós estamos dizendo que aqui você nem chega à régua porque a sua cor te limita, te impede. Então, isso é o tal do privilégio branco, isso é o tal da manifestação da branquitude, que produz uma zona de conforto e de privilégio que ninguém quer perder. Sim, E a gente está dizendo, mas sim. parece que você não perde, mas você perde todo dia. Porque quando um dos seus, né, cai lá na ponta, automaticamente você caiu um pouquinho também. Então, por conta disso, é indispensável que essa luta possa ser uma luta não de negros, mas seja de uma todos luta nós. de todos contra a injustiça e contra o tratamento desigualitário. Eu queria que você falasse desses 10 manifestos antes que a gente termine o nosso programa. A importância de cada um pouquinho, dá uma passada neles. Vamos lá. Fundamentalmente, o que esse manifesto está dizendo? Olha, os números são esses que você acabou de ler. Tá. Nós somos uma sociedade de iguais, mas quando a gente faz o recorte das estatísticas, nós vamos perceber que não somos iguais. Pelo contrário, nós somos separados e desiguais. Mas nós não temos dúvidas de que isso é um malefício para todos, negros, brancos, país. Como é que a gente vai para resolver isso? Tem que fazer um monte de coisa. Mas o que a gente, jovens das universidades, instituições, pessoas que têm interesse, compromisso com esse tipo de coisa, pode fazer? Ou e se a gente relacionar 10 tópicos? Não queremos 10 os para as 10 pessoas só. fazerem, por 10. favor. Só esses 10 já tá bom. E se com esses 10 a gente juntar a nossa força, a nossa voz, pôr o nosso bloco na rua, não é? E com isso levar para todos os ambientes políticos, empresariais, acadêmicos, sociais, as nossas reivindicações e com elas a gente eventualmente ter sucesso de torná-las realidade. Se conseguirmos alcançar esses objetivos, a gente vai melhorar muito a vida dessas pessoas, a vida do país e a luta antirracial e o combate a todo tipo de discriminação. Então, fundamentalmente, é esse o projeto do Movimento Ar, para que esses joelhos invisíveis possam ser retirados, possam ter a oportunidade e a possibilidade de participar igualitariamente na sociedade. Bom, nós temos alguns deles. Por exemplo, a lei de cotas, e que determina 20% de vagas, 20% não, cotas para negros nas universidades públicas e também nas privadas. O que acontece com essa lei? 20%, não é isso? Ela diz que é aquela representação local do negro na sociedade. Lá na Bahia, 80%, aqui em São Paulo, 37%, no Rio, 60%, etc. E tal. O fato é que é o seguinte, a lei ela foi promulgada em 2012, ela tem um prazo de 10 anos e termina agora em 2022. Né? E ela diz assim, em 2022 a gente vai estar de novo para ver se renova a lei ou não. E a gente, com o climão que está aí, tem dúvidas se ela vai ser renovada. Então, por conta disso, olha, moçada, vamos pôr o bloco na rua, porque senão a lei... Tem que renovar para ter esses 20% de cota nas universidades, nas principais... 400 anos de escravidão, 120 anos sem universidade. Nós estamos completando 10 anos na universidade. Vai acabar a lei? Não pode, ela não cumpriu seus objetivos. Claro. Ela não conseguiu permitir que o número significativo de negros pudesse entrar e se qualificar. Então, a gente tem isso daí como pressuposto. Outro, como você sabe, temos uma lei também no mesmo sentido que determina que, olha, nos concursos públicos federais, nos cargos de juízes e nos cargos dos estágios da União, 30% das vagas nos estágios e 20% das vagas para juízes e promotores são disponibilizados para negros. Mas, da mesma forma, a lei é de 2014 e termina agora em 2024. Então, da mesma forma, a gente já está começando a pôr o bloco na rua. Sabia que lei terminava? Essa lei ela veio com um prazo já determinado, 10 anos. Né? Mas em 10 anos não conseguimos nem ter juízes negros significativos, mudar uma nem sociedade. promotor. Não dá tempo. 10 anos não dá nem para preparar os quadros. Então, a gente, para
permitir O que essa médico lei fica estudando 10 anos. Pois é, imagine. Então, como é que a gente está fazendo? A gente já sabe que tem aí uma disputa política e a gente vai pôr nosso bloco na rua para dizer para o país, ó, isso é importante, isso é necessário e vamos renovar essa lei aí, por exemplo. Outra coisa importante, olha, as pessoas precisam aprender sobre racismo. As pessoas precisam Isso é nas ser... escolas, né? Sim, mas nós temos uma lei que determina isso. Tem uma lei que diz que a lei da história, que a história do negro e a história da África tem que estar em todos os currículos escolares das escolas públicas e Perfeito. escolas privadas. Só que passados 15 anos, a lei não conseguiu ser implementada. Porque as resistências são terríveis. Então a gente está na rua, olha, essa Tem lei... resistência para entrar essas histórias Pelo dos amor de negros Deus. nas Com escolas. certeza, é terrível, terrível. A reação é muito grande. Então a gente está aí com o Ministério Público, com a Marinha Aeronáutica, olha, precisamos educar as pessoas, né, nessas leis antirracistas para que no futuro, então, esse tipo de coisa não aconteça. Então essa é uma dimensão. Nós temos, por exemplo, uma necessidade de construção de heróis. Eu não sei se você sabe, mas nós somos um país miscigenado, os negros têm contribuições fantásticas, mas não está em lugar nenhum. Então nós precisamos construir heróis negros para que a gente heróis. tenha espelhos. E os poucos que tem... Engraçado, ele tá falando, a gente fica parando para pensar, é mesmo. A gente pensa, a gente começa é a verdade. perceber o erro aí. Nossa, Pois é incrível essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Pois é. Então, por conta disso, a gente está aí com uma reivindicação de que momentos, praças, bustos, a história do negro possa ser não só contada, como pode ser publicizada. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Sim, Vários filmes, sim, né? sim, eles Vários estão- filmes estão sendo colocados para a história da Apolo, lá daquelas 3 mulheres negras que foram elas que faziam os cálculos, que é fizeram os verdade cálculos. aquela história. Para os americanos chegarem em Marte agora, foram as mulheres negras que fizeram Que aqueles fizeram, cálculos, etc. e tal. Mas aí teve um negócio muito legal que já começou e a gente quer espraiar para o país. O prefeito Bruno Covas gostou muito da ideia aqui em São Paulo e agora, no ano que passou, 2020, ele nomeou 12 escolas negras com nome de personalidades negras. Olha que bacana. Em São Paulo agora tem a escola Luiz Melodia. Que tem legal. tem a escola Carolina de Jesus, tem a escola Luiz Gama e tantas outras que a gente nunca teve oportunidade. A gente só vê negro escravo, negro que foi vendido, que foi comprado. Não, mas o negro foi isso, mas foi muito mais. E a gente quer ver Grandes essa história. negros, Pô, que fazem parte da Gama, história. Patrocínio e tal. Então, por conta disso, essa é uma ação importante, a gente está conseguindo encaminhar e conduzir. A outra coisa, por exemplo, é o mercado de trabalho. Né? Como é que está o mercado de trabalho? Empresas, vamos combinar. Vocês precisam sair desse lugar comum e dar um passo E você adiante está com nessa grandes questão. parceiros com você. Pois é. E aí você percebeu. O Magazine Luiza saiu na frente, ofereceu essas vagas de trainees para jovens negros, depois veio a Bayer, depois veio a Vivo e Foi agora... criticada, lembra? Sim, no primeiro momento foi criticado e agora é aplaudido. E, aliás, já quero até comunicar aqui para você e para o seu público em primeira mão. A Ambev acabou de criar o programa de trainees para negros também e a nossa instituição Advest, que é a nossa agência modelo de vagas de estágio, está disponibilizando as inscrições. Quem quiser, jovem negro, menina negra, que quiser concorrer a trainee na Ambev... Olha só, que entrar maravilhoso. Pois é, um checão Vai aonde? desse tamanho. Checão. Você sabe... Ambev Qual que é- só tem gente Qual maravilhosa, que é a meus diferença, amigos lá. Silvia? O estágio, que os negros até entram em alguma medida, é um posto de entrada para você ir lá fazer um treinamento. Se for bom, você fica, mas se você ficar, você começa como analista, lá embaixo, no primeiro degrau. Trainee é diferente. Trainee você ser preparado para dirigir a empresa. Então, só para começar a treinar, você tem uma ideia, o cheque do Magazine Luiza aí da Baia, R$7 mil. Uau, Não, já eu começa também com disse 7 mil. R$7 mil, mais a tia, seguro, cheque, vale-refeição, cartão, não sei das coisas. Eu vou te contar, até eu tô querendo entrar nessa fila, entendeu? E agora, então, essa foi uma medida em que as empresas reconheceram que eles precisavam dar um passo adiante e, por conta disso, elas construíram essas ferramentas. Então, todas elas estão agora colocando vagas de trainee para negros para responder duas necessidades. A primeira, dar oportunidade, mas a segunda, ao final, elas poderem dizer, eu tenho um profissional, um presidente, ou eu tenho um diretor negro aqui, que nenhuma delas tem. Tudo bem. Tudo bem, tem que então, ter. legal. Então, a gente está estimulando as empresas para fazer mais isso, abrir mais estágios, mais vagas. A Ambev foi a primeira. Não, a Ambev Magazine é a Luiza quarta. e... Ah, tá. Foi Tá a bom. Magazine Luiza, a Bayer, foi a Vivo e agora a Ambev. Que e bacana, tomara que só todas elas grandes também empresas, que maravilha. E elas fazendo isso inspira todas as Com demais. certeza. Então estamos super felizes. A segunda que nós teremos é essas cotas de estágio no Serviço Público Federal e no Poder Judiciário.
Eu não sei se você sabe, mas mais ou menos poder público federal e mais judiciário deve dar alguma coisa em torno de 300 mil vagas de estágio. Uau, Pois é. quantas? Se a gente conseguisse pôr 30%, como a lei determinou, 30% de jovens negros, a gente ajudava a construir uma ponte e colocar um treinamento que depois eles poderiam seguir adiante. Com Né? certeza. 300 mil, 30%, 303 homens, então nós teríamos 90 mil vagas para jovens negros nesses estágios que já estão definidos e determinados por lei. Então nós estamos aí com a bandeira, com o presidente, falando com o presidente do Supremo, para que E isso... você está sendo bem recebido, São tá caminhando bem. recebidos. Eles recebem, atendem, né? Às vezes passa a mão na cabeça, no ombro e tal, mas faz parte, né? A gente vai, a gente volta, a gente insiste. Então, são duas coisas muito importantes. Nós estamos também com essa ação para fazer com que a lei da História do Negro possa se constituir, possa caminhar, e a gente está também fazendo um chamamento às empresas para fazer 2 movimentos. Primeiro, olha, empresa, você precisa estimular a sua cadeia, né, de relacionamento para colocar isso na agenda. Se é um valor importante para você, o combate à discriminação, a valorização da diversidade, tem que ser para você, mas para o seu fornecedor, para o seu funcionário, para aquele que compra, aquele que faz serviço, né, para aquele que investe em você, etc. E tal. Então você precisa pôr isso como valor. E mais, você precisa qualificar os seus funcionários. Sim. A gente sabe quando é raça, quando é racismo, quando quando As pessoas têm que ter essa tem que informação. ter essa informação. Quando ela comete esses crimes, quais são as punibilidades e que tipo de prejuízo produz para ela e para a empresa. Então, você vai qualificar todo esse pessoal da sua cadeia para dentro a gestão da diversidade racial. Tá. Então, todo mundo vai ter que ser treinado. A gente vai ajudar vocês e vocês Isso é vão muito fazer. importante, É muito importante. muito Porque importante. sem saber o que é tem racismo, jeito. discriminação, como é que ela se manifesta, E você está conhecer as cometendo leis, o crime. Né? E pode até, agora, hoje, como você bem disse, né, está latente, está sensível, um dedo apontado erroneamente, é possível de mandar você para o xilindró. Exato. Eu não sabia. Aí não sabia mesmo, você não aprendeu em lugar nenhum ao longo da sua formação. Bom, então vamos qualificar, né, o seu ambiente corporativo para esse tipo de empresa legal. E uma outra ação que está tendo muita boa repercussão, nós estamos dizendo, não basta você não ser racista, né? Você tem que ajudar a superar esse tipo de coisa. Pode fazer uma ação muito importante para esse tema. Olha, nós precisamos qualificar esse público, esse jovem para dentro do empreendedorismo, para dentro desse ambiente negocial, e você pode estimular muito isso, o pouco que tem e mais ainda, se você comprar parte, né, das suas compras normais, estimulando esse tipo de grupo. Nos Estados Unidos é muito comum as empresas que praticam inclusão e valorização racial. A empresa que pratica a inclusão, você lá e comprar e incentivar comprando o produto dele. Imagina E aquela que não incentiva, não comprar. Exatamente. Imagine, o governo brasileiro é o maior comprador do país. Ele gasta quase 300 bilhões de compras por mês. Se ele disser, olha, empresa, eu quero continuar comprando de você, mas eu queria que esses fundamentos fossem importantes para você também. Então, compre de negros, contrate negros, prestigie Não está acontecendo trajetória. isso com a sustentabilidade? Exatamente. A empresa tem que ser sustentável. Exatamente. Aí eu compro. Exatamente. Então a empresa também tem que mudar a maneira de pensar. Exatamente. E mesmo eu, já que eu compro 300 milhões, se eu tirar 1%, quer dizer, 3 milhões e prestigiar esse grupo que está desequilibrado, eu ajudo ele a fazer esse equilíbrio. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, é comum, por exemplo, o McDonald's. Eles têm lá umas franquias que é só para atender a comunidade negra. Então tem negro lá nos Estados Unidos, tem 20, 30 franquias do McDonald's. Aqui a gente só, né, faz o lanche e fecha a porta ainda. Mas olha, se ele faz esse movimento que é muito pequeno, ele ajuda a pelo menos criar, né, esses caminhos, criar esses empoderamentos. É o que você falou, faz movimento realmente. Então, a gente pretende estimular esse ambiente corporativo, o ambiente governamental e principalmente as universidades públicas e privadas. Por quê? Como eu disse para você, a lei determina que 10% da história do negro ou da África sejam praticados por todas as escolas públicas e privadas, mas determina também que todas as universidades têm que ter na sua grade curricular relações étnicas raciais. Como seria? Eles têm que ter uma grade dentro do seu currículo que trate do racismo, da discriminação, do combate ao racismo, etc. e tal. Não é? E elas não fizeram a lição de caso direitinho. E nós estamos dizendo, olha, universidade, se vocês conseguem produzir até o sequenciamento do genoma, né, como a USP não fez isso, não conseguiram em 24 horas descobrir aí o coronavírus, imagine se ele debruçar para produzir tecnologia para combater o racismo. Sim. A gente resolve o problema rapidinho.
Então, universidade, Tem que você ter esse tem olhar, né? que estimular, você tem que fazer pesquisa, você tem que contratar, porque nós conseguimos resolver um problema. Tem cotas para negros nos bancos escolares. Mas e o corpo de docente, professores? Também E a não, pesquisa? então, não tem esse olhar. Não tem, e não teve essa preocupação e não teve essa compreensão. Então a gente está estimulando, tem que ter negro aqui, mas tem que ter professor ali, senão as coisas não casam. Não é? Então está tendo também uma boa recepção. E por fim, nós estamos, da mesma maneira, estimulando que essas empresas possam disponibilizar. Nós estamos num momento crítico, todo o Brasil, todos os brasileiros, mas o jovem negro está num momento mais crítico ainda, porque ele perdeu o emprego, porque ele perdeu sua fonte de renda, o seu pai está desempregado, não é? Ele está sem qualquer condição de dar continuidade à sua vida, não é? E ainda ele tem essa barreira do racismo para administrar. Então, estamos dizendo, o conjunto de empresas, vamos construir, pelo menos na agenda, 300 mil vagas de estágio Facilita aí, em 5 poxa. anos. Isso daí, dá uma força aí. Dá uma força aí, facilita para nós. Esses trainees negros, vamos contratar esses estagiários negros, vamos contratar, não é, esses profissionais negros que estão aí, que precisam sobreviver, fazer essa travessia terrível, não é? E por conta disso nós estamos com 300 mil vagas de estágio batendo nas portas uma a uma das empresas e pretendemos aí no prazo que estipulamos de 3 anos conseguir alcançar esses objetivos. 300 mil vagas você conseguiu? Porque se cada manhã em empresa colocar uma, nós temos 10 mil grandes empresas, né? Se cada uma delas colocar uma vaga, 2 vagas, 3 vagas, está resolvido. 3 vagas. Com 3 vagas ela ajuda no conjunto a dar um salto e manter essas pessoas respirando. Né? Então, Quem é isso que que nós pensa nessas... Eu time. Eu não tenho toda essa competência, capacidade. Mas nós temos um time, né? São 17 anos para dentro dessa questão, um conjunto de pessoas que estão dentro da nossa comunidade acadêmica, mas são parceiros e colaboradores de toda a natureza do Brasil, do exterior, de modo que a gente constrói todo esse tipo de coisa e põe isso daí para cumprir seus objetivos. E só respondendo a você, que você, acho que alguém perguntou, você falou da Comissão de Juristas Negros, não é? Então, depois daquele caso, aquele episódio do Carrefour em Porto Alegre, ou mesmo o Congresso ficou muito preocupado com aquele tipo de coisa e pensou de que maneira que a legislação poderia evitar ou poderia construir caminhos para que essas coisas não acontecessem. E por conta disso, então, eles criaram um grupo, uma comissão de juristas, que vão propor mudanças, alterações e legislações para aprimorar e para combater e evitar esse tipo de coisa. Olha que maravilha, hein? Olha, gente, eu deixei aqui o programa para ele porque eu achei importante. Eu sempre falo. Mas eu queria falar mais. Não, peraí. Faltou não, o quê? Eu juro, não, eu só queria falar uma coisa, que eu estou olhando para ela, ela é tão bonita, ela é tão, sabe, tão bonita, tão inteligente. E eu estou pensando em uma coisa maravilhosa que você falou do BBB, né? Mas eu lembrei uma outra coisa fantástica que é fruto desse trabalho do movimento AR, mas também de todo o movimento negro e de pessoas que nem não sendo negras ajudaram a construir, que foi 2 mudanças fantásticas. A primeira delas, acho que você acompanhou, o Tribunal Superior Eleitoral e depois o Supremo definiu que aquelas verbas, né, eleitorais, porque eu não sei se você sabe, e eu vou dizer rapidamente, mas para tentar equilibrar a presença de homens e mulheres no espaço político, o Congresso construiu uma lei que diz que, olha, nos partidos políticos, 30% das vagas têm que ser para mulheres. Mas o que aconteceu na operação da lei? Que mulheres? Mulheres não negras. Tá. Aconteceu tudo mesmo mulheres. Bom, então, por conta disso, olha, o poder legislativo, a gente precisa equilibrar, porque as mulheres negras não estão chegando. Aí o TSE dividiu. Tá bom, então metade das verbas para negros e metade para brancos. De modo que nessa eleição já teve recursos para que as candidaturas negras se apresentassem. Tá. E nós tivemos coisas fantásticas. Pra você ter uma ideia, só em Porto Alegre, com todo esse problema, pela primeira vez na história, foram eleitos 6 jovens negros vereadores. Que maravilhoso, que bom. Elegeu a prefeita de Bauru, aqui, né, no nosso estado de São Paulo, a primeira vereadora negra de Santa Catarina, a primeira vereadora negra de Curitiba, e olha que coisa fabulosa. E a primeira 2 vereadoras negras e trans da cidade de São Paulo. Muito bem! Olha, que show! Né? Eu só tenho que agradecer a sua participação aqui. Eu acho que a gente deu uma aula, né? Não é pretensão, não era isso. Apenas a gente coloca. Mas eu sempre falo que é importante a gente colocar informação, as pessoas saberem o que está acontecendo. Eu me surpreendi muito com algumas coisas, mas fico muito feliz que estamos no caminho certo. Agradeço muito sua presença aqui, viu? Não, eu que agradeço a gentileza, cumprimentar você, né, todo o time Capital.
mandar um abraço muito afetuoso aí para os nossos ouvintes, pedir para que eles empunhem essa bandeira, né? Não deixem de debater, de aprender mais sobre essa questão e que eles conheçam a Zumbi dos Palmares. É a primeira universidade de inclusão e empoderamento do negro do nosso país, da nossa história. Tem negro, tem branco, tem japonês, tem até corintiano. Podem todos, entendeu? Tá todos bem-vindos e todos têm a oportunidade de fazer uma qualificação com professores, mestres, doutores qualificados. Tem um preço que cabe no bolso e depois tem os estágios nas melhores empresas. E nesse ano, curso de inglês gratuito e também o curso de programação gratuito. É só chegar. Muito obrigada, viu? Obrigada, André, pela sua participação. Isabela, muito obrigada, viu? Gostou? Então bom. Pessoal, estou aqui sempre às 7 da noite. Espero você para muita informação e essa boa conversa que a gente tem. Beijo, tchau.